Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade em nossas vidas. Agradecemos ao Pai pelo privilégio que nos deu de podermos Te louvar e pedimos agora, Senhor, pela meditação em Tua Santa Palavra, que eu possa encontrar morada em nossos corações e possa frutificar para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos fazer a meditação no livro de Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 15. Gálatas 3 e 15. Poderíamos dar um título a essa mensagem de Somos Todos Um em Cristo Jesus, né? Ou seja, no Senhor Jesus Cristo, nós somos um só povo, somos um só corpo, somos membros do corpo de Cristo. E assim precisamos aprender que essa unidade deve trazer a nossa união, né? Como fomos unidos em Cristo por meio da fé nele, então precisamos viver unidos em harmonia para a glória do reino de Deus. Os crentes, eles precisam dar um testemunho no mundo, na sociedade, de como o povo de Deus deve se comportar, como o povo de Deus deve viver e agir no meio do mundo, na sociedade. Nós não podemos viver isolados do mundo. Até podemos, né? Vou mudar o verbo. Não devemos viver isolados do mundo. Porque não é o fato de dizer assim, eu tenho que me isolar do mundo para que eu não seja tentado a pecar contra Deus. Porque eu sou uma pessoa consagrada e eu não posso me envolver nas coisas do mundo, então eu tenho que me isolar do mundo. Não é isso que nós vemos na Bíblia nos ensinando. O crente, ele deve viver no mundo como se não fosse desse mundo. Ou seja, não se envolvendo com os prazeres desse mundo para envergonhar o nome de Deus. É isso que nós vemos que a Bíblia nos ensina. O próprio Senhor Jesus Cristo participou de eventos sociais na época dele, né? Participou de casamentos e tudo mais, e outras coisas. Então, nós precisamos entender que o crente, ele tem que viver realmente no mundo, ele não deve se isolar, porque isso não vai evitar de ele pecar. Vocês sabiam disso, né? Eu viver isolado dentro da minha casa, trancafiado, sem sair, a venta fora de casa, na rua, isso não vai evitar que eu peque. Porque eu peco por pensamentos e também por omissões. Então, se eu me omito de fazer aquilo que Deus manda eu fazer, eu também estou pecando. Certo? Se Deus diz, pregue o evangelho, né, a toda criatura. Se eu não fizer, então eu estou pecando. Então, é impossível o ser humano viver sem pecar. Mas ele pode viver uma vida consagrada a Deus, mesmo sendo um pecador, mas viver uma vida consagrada ao Senhor. E é isso que nós temos que entender, né? Como corpo de Cristo, precisamos aprender a viver essa união, para que assim possamos glorificar o nome de Deus. Versículo 15, Gálatas 3 e 15 diz: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, que é confirmada, né? Ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Depois que a lei está lá confirmada, pronto, aquela aliança está feita, ninguém pode revogar. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é o Senhor Jesus Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, não pode desfazer aquela aliança que foi feita antes da lei, de forma que venha a desfazer a promessa. Esse texto, irmãos, ele vem dar uma base com relação à salvação. Muitos acham, né, que a pessoa é salva por meio da lei. A lei é quem salva. Mas preste bastante atenção.
A aliança que Deus fez com Abraão foi antes ou depois da lei? Antes, porque está dizendo aqui, ó, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Então Deus prometeu, por meio de Abraão e do seu descendente, abençoar o mundo inteiro. Ou seja, conceder salvação às pessoas. Por meio da fé no descendente de Abraão, que é Cristo, tá? Ele dizendo aqui, ó, o descendente que é Cristo. Então, por meio da fé nesse descendente de Abraão, que é Cristo, Deus estabeleceu essa aliança. Aqueles que crerem em Cristo serão salvos, terão a vida eterna. E essa promessa foi feita quando? 430 anos antes da lei. É por isso que nós sempre falamos, né? Quando se fala de salvação pela fé, nós costumamos lembrar que a salvação sempre foi pela fé. A salvação nunca foi por obras, nunca foi pela lei, porque a promessa de salvação foi antes da lei. Nem havia lei ainda, quando Deus prometeu salvar a humanidade por meio do descendente de Abraão, que é Cristo. Nem havia lei. E aí as pessoas inventaram, né, que por meio do cumprimento da lei você pode ser salvo. Não sei se vocês aprenderam quando criança, que quando alguém perguntasse para você se você ia para o céu quando morresse, você teria que responder o quê? Se eu fizer por onde? Não é não? Se eu fizer por onde, merecer, aí Deus vai me salvar. Mas quando é que você vai fazer por onde? Merecer, né? Nunca. Porque é impossível aos homens. Em um momento, no Novo Testamento, quando é perguntado ao Senhor Jesus quem pode ser salvo, o Senhor Jesus responde aos discípulos: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, a salvação é possível para Deus. Deus pode salvar o ser humano, é tanto que ele fez essa aliança da salvação 430 anos antes de estabelecer a lei. Então a lei nunca salvou ninguém. Tá? Nunca. Ela não foi feita para salvar. Ela foi feita para mostrar o pecado da humanidade. Sabiam disso, né? A lei, ela foi escrita para mostrar o pecado da humanidade. Coisas que o ser humano estava fazendo que não agradava a Deus. Então Deus mandou escrever, olha, isso aqui é pecado, isso aqui não me agrada, eu não quero que faça isso e tal. Essa é a lei. Mas a promessa de salvação foi antes, 430 anos antes da lei. Então a lei que veio depois, 430 anos depois da aliança de Deus com Abraão, essa lei não podia desfazer aquela aliança. Não ia dizer, não, peraí, até aqui, a lei, a salvação era pela aliança de Deus com Abraão. Beleza, mas agora tem a lei, então agora vamos mudar. O método de salvação agora é pela lei. Não pode acontecer isso. Não pode. Entrou a lei, beleza, mas o processo de salvação continuava o mesmo. Era por meio da aliança de Deus com Abraão e com o seu descendente, que é Cristo. As pessoas precisavam crer no sacrifício de Cristo, que ainda iria acontecer para que fossem salvas. Nós hoje precisamos crer no sacrifício que já aconteceu para que sejamos salvos. O método de salvação é o mesmo. É crer no sacrifício de Cristo lá na cruz e na sua ressurreição. Ficou claro até aí, irmãos? Então, por que a lei não pode salvar? Se alguém perguntar, vamos dizer, não, eu acredito que a salvação é pela lei, eu tenho que cumprir a lei. Você vai dizer o quê? Vou repetir então, né? Não. A lei não salva porque ela veio depois da promessa. Ela veio depois da aliança. Deus já havia feito a aliança com Abraão para salvar a humanidade, quando a lei chegou. E ela chegou 430 anos depois. Então passou 430 anos ali, vamos dizer assim, né? Literalmente, as pessoas sendo salvas pela graça de Deus. Sendo que elas já eram salvas antes, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, né?
Era bem antes de Abraão, as pessoas já eram salvas pela fé, assim como Deus profetizou lá em Gênesis 3:15. Certo? Mas, para ficar bem mais específico, então Deus fez essa aliança, por meio da fé em Cristo, a pessoa é salva. 430 anos depois foi que a lei veio. Então, por isso que a lei não pode salvar, que ela veio depois. Quer dizer que ninguém era salvo antes da lei? Todos os que morreram antes da lei foram para o inferno? E aí? É só você perguntar para a pessoa, né? Ah, rapaz, eu acredito que você tem que cumprir a lei para ser salvo, é? Você sabe quando é que a lei foi escrita? 430 anos depois da promessa. Depois da aliança de Deus com Abraão. Então, antes disso, todos que morreram foram para o inferno, desde Adão até a lei. Eles foram para onde, os que morreram? Quando não havia lei ainda. Pergunta para a pessoa, né? E deixa ela se virar para responder, né? Para onde foram essas pessoas? Quer dizer que todos que morreram antes da lei foram para o inferno? Ninguém era salvo antes da lei? A lei não existe desde o início dos tempos, né? Desde a criação. Ela foi escrita bem depois. Certo? Versículo 18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Essa herança está falando a respeito da salvação, né? Se a salvação é por lei, então não é por promessa. Então não é uma promessa de Deus. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Deus concedeu o que a Abraão gratuitamente? Língua portuguesa pura aí, né? A herança, né? Está falando da herança. Ó. Se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu. Concedeu o quê? A herança gratuitamente a Abraão. Certo? Então Deus concedeu essa herança, essa salvação, de forma gratuita, por meio de uma promessa. E não foi pela lei, até porque a lei nem existia ainda. Qual, pois, a razão de ser pela lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, estão entendendo por que a lei veio? Por causa das transgressões, por causa dos pecados do ser humano. E aí, até que viesse. Então, a lei veio mostrar. Ah, vocês acham que são tão bons a ponto de merecer a salvação? Espera aí, deixa eu escrever a lei, para que vocês entendam a pecaminosidade de vocês. Até que venha o descendente, o Cristo, e que ele morra na cruz e ressuscite ao terceiro dia, e assim vocês entendam que a lei estava simplesmente preparando vocês para a salvação. A lei não salva, ela prepara para a salvação. Vai ter um termo aqui que nós vamos ver que é bem interessante para a gente compreender melhor. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Aí vem uma pergunta interessante, né? Será que a lei, então, é contrária às promessas de salvação, visto que a lei não salva? Ela é contrária às promessas? Não, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Esse sob significa em cima ou embaixo? Embaixo, né? Esse sob, só com esse B mudo, é embaixo. Então, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Mostrando ali que o pecado, o ser humano é pecador. Para que isso? Para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa da herança, né, da salvação, concedida aos que creem. Irmãos, será que isso aqui é tão difícil de entender? Que a promessa da salvação é concedida às pessoas que creem? Isso aqui é difícil de entender? É ou não? Será que uma criança não consegue entender isso aqui não? Você disser, meu filho, ó, presta atenção. A salvação é dada a você se você crê. Não é isso aqui não que está escrito? É difícil de uma criança entender isso aqui? É ou não? É não, irmãos. É simples. Se você disser para uma criança isso aqui, ela entende. Ah, quer dizer que para eu ir morar no céu, lá depois das nuvens, né? Eu preciso crer em Jesus. É isso. É simples o Evangelho.
E aí veio a pergunta: por que muitos não creem? Se é tão fácil de entender. Por quê? Não querem aceitar isso como verdade. Porque entender, irmãos, é muito fácil. A gente entende coisa muito mais difícil, né? 7 vezes 8. A gente entende e aprende coisa muito mais difícil, né? Raiz quadrada de 144. A gente aprende isso. Que é 12, né? A gente aprende. E por que a gente não aprende que a salvação é pela fé? Só é salva aquela pessoa que crê. Aprender, a gente entende. Só que, infelizmente, muitos não querem aceitar que isso seja verdade. Esse é o problema de muitas pessoas não crerem em Cristo. Não é porque não entendem. Porque isso é muito simples de entender, muito fácil. É porque não aceitam que isso seja verdade realmente e queiram isso para as suas vidas. Esse é o grande obstáculo que impede a pessoa de se chegar até o Senhor Jesus. Porque entender é muito fácil. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, por meio da fé, você alcança a salvação. É só ter fé no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Aceite isso como verdade. Não só entenda que é assim, mas aceite, né? A pessoa precisa aceitar isso para que assim ela consiga alcançar a salvação. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Tutela, sendo tutelados, guardados, né? Era como se fosse um tutor, né? A lei é como se fosse um tutor, um cuidador nosso, até que viesse aí a fé, né? Antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Não é que ela não existia, ela ia ser revelada com Cristo, né? Tanto que no Novo Testamento é falado de um mistério, que nos tempos antigos era um mistério, mas foi revelado esse mistério no Novo Testamento, que é Cristo, nos tempos de Jesus, né? Ele foi revelado. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aqui a palavrinha que eu disse a vocês que ia nos ajudar a entender melhor porque que a lei não é contrária à promessa, como é perguntado no versículo anterior aqui. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? No versículo 21? De modo nenhum. Por que ela não é contrária? Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Irmão, e o que é que significa aio? Aio traz a ideia de um cuidador. Alguém que cuida de uma criança até que ela atinja a maioridade, vamos dizer assim, o entendimento das coisas e ande com as próprias pernas. Então, a lei, ela é boa, ela é maravilhosa, porque ela nos serve de aio. Ela cuida de nós, em que sentido? Está mostrando, você é um pecador, você é um pecador. A consequência do pecado é a morte, a separação eterna de Deus. Está ou não está cuidando de nós? Está cuidando, porque está mostrando os problemas. Opa, cuidado, isso aí é pecado. Esse pecado vai te conduzir para a morte eterna, a separação de Deus. Não é assim que funciona um tutor, não? Um cuidador? Vamos supor que você tem um filho, você vai sair para viajar, passar um ano fora. Aí você deixa o seu filho com um tutor, com um aio, um cuidador. E aí, você ficaria satisfeito se esse aio visse o seu filho colocando um prego lá naquele buraco da tomada e não dissesse nada? Ficaria satisfeito? Não, porque aquele cuidador tem que ficar atento e estar mostrando o erro. Opa, não, você não pode fazer isso. Aquilo vai te matar. Se você fizer isso, você vai morrer. Opa, você não pode atravessar a rua correndo. Você não pode botar a mão na boca de um cachorro, que ele pode te morder. Você não pode passar por trás de um cavalo, que ele pode te dar um coice. Não pode chegar de uma vez perto de uma vaca, que ela pode te dar um coice. Você tem que ficar cuidando. Esse é o papel do aio, do cuidador. Está mostrando os perigos da vida. É para isso que serve a lei.
Está mostrando os perigos em que nós nos metemos, as enrascadas. Opa, isso é pecado, isso não pode, isso não agrada a Deus, isso aqui vai te conduzir para a morte eterna. Opa, isso aqui também não pode, não faça isso aqui é pecado, isso é desobediência a Deus, isso é uma transgressão, não mate, não roube. Não é assim? A lei não é cheia dessas coisas? São 613 preceitos. Para que é que servem eles? Para cuidar de nós, para nos conduzir a Cristo. Deus deixou a lei como um aio, como um cuidador, para que assim cuide de nós, para que nós possamos ser conduzidos ao Senhor Jesus e assim ser justificados por fé. Isso aqui é profundo, irmãos. A lei nos mostra todos os problemas, todos os perigos da vida, todos os pecados em que nós podemos nos envolver e nos dar muito mal. E aí ele diz, você vai ser justificado por fé. Não é por cumprir a lei, não é por obedecer ao cuidador. Entenderam ou não? Vou repetir, viu? É mania de professor mesmo. A Bíblia diz que a lei é um cuidador. Esse cuidador está apontando os problemas. Isso aqui é problema, isso aqui é problema, isso aqui é pecado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode, não pode. Beleza. Mas você é salvo pela fé. Você não é justificado por obedecer ao cuidador. Você é justificado por ter fé no Criador. Por ter fé no Salvador, no Senhor Jesus Cristo. Então, é um engano quando nós achamos que cumprir a lei vai nos salvar. Não vai. Vai nos livrar de muitos problemas. Se nós cumprirmos a lei de Deus, vai nos livrar de muitos problemas. Mas não vai nos dar salvação. É onde as pessoas se enganam. Ah, não, mas peraí, se eu cumprir a lei, eu vou ser salvo. Então, vou cumprir a lei. E outros pensam assim. Ah, não, então não é cumprindo a lei que eu sou salvo? Então não tem para que cumprir a lei. Não cumpra não a lei de Deus para você ver o problema que você vai enfrentar na vida. Porque a Bíblia diz, não mate, não roube, não é não? Se você matar e roubar, uma hora vão lhe pegar, né? Não deseje as coisas alheias, não é não? Honra teu pai e tua mãe, se tu não honrar, um dia vai se dar mal, vai ter problema na tua vida. Entendeu? Você desejar as coisas dos outros, vai ter problema também. E por aí vai, né? Não vou citar todos, são 613, nem eu sei tudo, né? Não lembro nem dos 10 direito, mas dos 613, né? Então, assim, a lei está te mostrando mandamentos para você se preservar de ter muitos problemas na sua vida. E ela está dizendo, ó, Salvador é Cristo. Salvador é Cristo. Então, ela cuida de você, apontando sempre o caminho da salvação. É justificado por meio da fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. No momento que você creu em Cristo, então agora você está livre da lei. Não é? Livre da lei no sentido de que você não é escravo do pecado. Mas você tem que agora obedecer a Deus. De maneira agora satisfatória. De uma maneira alegre. Por que que o crente ele não deve se envolver nas pecaminosidades do mundo? É porque ele é escravo de Deus? No sentido negativo da palavra? Ele diz, ah, não posso fazer, né? Porque Deus não manda eu fazer isso. Ele me proíbe, então realmente não posso. Eu sou escravo dele. No sentido negativo da palavra. É por isso que o crente não deve se envolver? Não. Ele não deve se envolver por gratidão a um Pai amoroso e maravilhoso que deu a salvação a ele por meio da fé. Então ele entende que eu não posso fazer isso para desapontar o meu Deus. Não posso. É por gratidão, não mais por escravidão. Nós, quando éramos escravos do pecado, né, no sentido de vivermos mesmo sem prestar conta com Deus, sem querer prestar conta com Ele, nós vivíamos na prática dos pecados e achando que era normal porque todo mundo faz e acabou. E eu vou fazer de novo. Às vezes até tenta sair, mas não consegue, porque é escravo do pecado. Porque a Bíblia diz, todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas quando vem a fé, então você não está mais subordinado àquele cuidador, àquele aio. Você agora está livre.
da lei. Livre da lei porque você não é escravo, você não é obrigado mais a praticar os pecados e você, na verdade, agora vai viver para a glória de Deus. Você vai fugir dos pecados por opção sua, que agora você não quer mais desagradar aquele Deus que te salvou. E você entendeu a graça de Deus na sua vida. E aí por isso que vem a questão da unidade. Em Cristo somos um. Somos salvos pelo mesmo Deus, somos habitados pelo mesmo Espírito, porque a Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, que quando você crê, você é selado com o Espírito Santo. Então agora você quer viver para a glória de Deus. Você é um em Cristo, assim com os nossos irmãos. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante o quê? Não é mediante a lei, não. Mediante a fé em Cristo Jesus. Irmãos, vou repetir, né? Isso é tão fácil de entender, irmãos. Tão fácil. É difícil, é de aceitar. Mas de entender é muito fácil. Como é que a pessoa se torna filho de Deus? Pela fé em quê? Em Cristo Jesus. Ninguém nasce filho de Deus. Todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Se o versículo parasse ali, ó, aqui em Deus, parasse aqui, ó, pronto. Aí toda criatura seria filho de Deus mesmo. Porque diz, todos vós sois filhos de Deus. E ainda haveria uma brecha para a interpretação, porque Paulo está escrevendo para os crentes da Galácia. Ainda haveria uma brecha de interpretação, que aqui é algo escrito para quem creu. Certo? Mas para Deus não deixar essa dúvida, Ele ainda deixa bem mais claro. É mediante a fé em Cristo que você é filho de Deus. Não há dúvidas com relação a isso. A Bíblia é bem clara. Não é só lá em João capítulo 1 que fala que você se torna filho de Deus quando crê. No versículo 12, né? Não é só lá. Aqui também, ó. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Você não se torna filho de Deus pelo simples fato de ter nascido. Você não se torna filho de Deus por cumprir a lei. Você se torna filho de Deus quando tem fé numa pessoa. E essa pessoa é uma pessoa específica. Não é qualquer um dos santos dos tempos todos, né? Ou antigos, ou do Antigo Testamento ou do Novo. Não é com a fé nos santos. É com a fé numa pessoa específica, única e exclusiva, que é Cristo Jesus. Somente assim você se torna filho de Deus, e somente os filhos de Deus têm parte na herança de Deus. Que é o que? A herança de Deus. Qual é a herança que Deus vai deixar para os seus filhos? A vida eterna. É a salvação da nossa alma. Deus não vai morrer, né? Para a gente ter parte na herança, não. É só nós crermos em Cristo que nós recebemos o Espírito Santo e automaticamente já é herança. Nós é que vamos receber quando morrermos, né? Quando nós morrermos, aí nós vamos participar dessa herança, vamos desfrutar dessa herança na eternidade. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, quando você é batizado em Cristo, você é revestido dele. Aqui não está falando do batismo nas águas, certo? Tem algumas igrejas que interpretam que, então você tem que ser batizado para ser salvo. O batismo não salva. Não salva. É só você ler a história do ladrão na cruz. Ele foi salvo, o Senhor disse, hoje estará comigo no paraíso, mas ele não foi batizado. Jesus estaria mentindo? Não. Então você não precisa do batismo para ser salvo. Você é mais radical, né? Você não precisa do batismo para ser salvo. Você precisa da fé. Versículo 26. Mediante a fé em Cristo. Irmão, então não precisa ser batizado. Se der tempo, você pode ser batizado, porque é uma ordenança de Deus para os que já creram. Os que já creram. Aí você pode ser batizado, porque o batismo ele serve como um testemunho público que você agora é uma nova criatura em Cristo, porque você creu nele para a salvação de sua alma. É para isso que serve o batismo nas águas. Mas esse batismo aqui é a maneira metafórica dele falar
do batismo no Espírito Santo, no sentido de você ser imerso em Cristo. Ele foi mergulhado nele agora. Certo? O batismo não é por imersão, o que nós cremos, mergulho nas águas. Então aqui por isso que ele usa essa palavra também. Batismo no sentido de você ser imerso em Cristo. Porque todos quantos fostes imersos em Cristo, mergulhados nele, creram nele, você é revestido dele. De Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você é um herdeiro porque você agora é de Cristo. Não é porque você é da lei, não. Entendam. Se a salvação fosse por meio da lei, aqui estaria escrito, ó, e se sois da lei, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Mas não está escrito lei, ou está? Eu estou vendo Cristo. Então, se você é de Cristo, se você creu no Senhor Jesus, agora você é descendente de Abraão, que é o pai da fé. Não é o pai da lei, né? É o pai da fé. E herdeiros segundo a promessa. Você tem acesso agora à salvação e à vida eterna. E aqui é onde está o cerne da nossa meditação, que é o versículo 28, onde todos nós somos um em Cristo, né? Porque não pode haver judeu nem grego. Judeu e o não judeu, que é o gentio. Judeus são os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Certo? E os gregos, que é dito aqui, são os gentios, os que não são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Nem há escravo e nem liberto. Nem homem, nem mulher. Então quer dizer que agora tudo é neutro? Não é isso que o texto bíblico está dizendo. O texto bíblico está falando que na esfera espiritual não há distinção entre as pessoas. Todos têm o mesmo valor diante de Deus, porque foram comprados pelo mesmo preço. É o mesmo critério para a salvação, é a fé. Então, em Cristo não há distinção. Nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Ou seja, qualquer um desses grupos podem ter acesso à salvação e à vida eterna por meio de Cristo. É isso que o versículo quer nos dizer. Por isso que eu disse que o título da mensagem poderia ser somos um em Cristo. Porque tanto faz se você é um escravo, se você já é liberto, não é mais escravo, tanto faz você ser judeu como ser gentil, tanto faz você ser homem como ser mulher. Você pode se tornar o filho de Deus e ser um membro do corpo de Cristo e morar no céu na eternidade. É isso que a Bíblia quer dizer. Então todos nós somos um, certo? Aqui continua a hierarquia, continua as diferenças humanas, irmãos. Quando fala isso, ó, nem homem, nem mulher. Quer dizer que o homem pode ser salvo e a mulher também, certo? Mas continuam as hierarquias que Deus ensina em outros textos, que nós não vamos falar, né? Porque não é o nosso foco. Efésios capítulo 5, vocês sabem que a Bíblia ensina, né? O homem é o cabeça da mulher, a mulher é submissa ao marido. Isso continua da mesma forma, certo? Não anula o que Deus falou em outro lugar, certo? Aqui está falando na esfera da salvação, na esfera da herança de Deus, você ser um herdeiro de Deus, não há distinção. Você pode ser um judeu, pode ser um gentil, pode ser um escravo, pode ser um liberto, pode ser homem, pode ser mulher. Homem e mulher, né? Você pode estar em qualquer uma dessas categorias, você tem acesso a Cristo. Você tem acesso à salvação e à vida eterna. Você pode fazer parte do corpo de Cristo, pode ser um herdeiro de Deus. É isso que o texto quer nos dizer. Então, se somos um em Cristo, nós precisamos viver unidos. Nós não somos um? Como é que a gente aparta uma coisa só? Esse microfone é um só. O microfone não é fácil, né, de eu desmontar. O fio, esse fio é um só. Como é que eu aparto ele? Como é que eu separo ele? Ele vai ficar do mesmo jeito? Não dá, né? Se nós somos um, então é um. Não dá para apartar. Não vai ser mais só um, né? Se eu cortar, não é mais um. Aí criou feridas,
criou sequelas, não vai ficar mais originalzinho do mesmo jeito. Ah, irmão, mas dá para emendar, mas vai prestar mais não, né? Não vai ficar mais do jeito que era, ficar cicatriz, não? Se eu cortar aqui e emendar, vai ficar um negócio meio feio, não fica não? Fica a cicatriz, certo? Então nós temos que entender isso, que no corpo de Cristo nós somos um, então nós não podemos ferir um ao outro, certo? Não podemos cortar uns aos outros, ter tesoura, né? Não dá. A gente está tesourando os irmãos, né? Falando mal dos irmãos, criticando os irmãos e denegrindo a imagem dos irmãos. Não dá para a gente fazer isso, irmão. Não podemos fazer isso. Nós somos um. Nós temos que nos amar com amor fraternal, com amor de irmão, que no grego é o amor filial. Porque somos um em Cristo, temos que dar esse testemunho para a sociedade que o povo de Deus realmente é diferente. Eles sabem se respeitar, eles sabem viver na união, eles sabem ajudar uns aos outros quando há necessidade, eles sabem chegar junto, eles sabem viver de uma forma que o mundo não sabe. É isso que Deus quer de nós. Como somos um em Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus, coisa que o mundo não tem, então nós não podemos viver como o mundo vive. Nós temos que viver diferente. Nós temos um ser celestial dentro de nós, que é o Espírito Santo. E indo mais a fundo, estudando a Bíblia, nós aprendemos que nós temos a Trindade em nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade. Então, por que nós vamos viver como o mundo vive? Não podemos, irmãos. E não devemos viver assim. Certo? Então, que nós possamos a cada dia aprender isso, né? Somos de Deus, somos um só em Cristo e precisamos amar uns aos outros com amor fraternal e viver para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Agradecemos ao Pai pela Tua palavra que nos ensina o caminho da salvação, tão simples de entender, ó Pai, mas tão difícil de aceitar, porque o orgulho humano cria essa barreira, Pai, de confiar em Ti unicamente para a salvação e nos impede, por tanto tempo, às vezes, de entregar nossas vidas a Ti. Pedimos, ó Pai, que essas barreiras sejam quebradas pela Tua graça e a Tua misericórdia, e o orgulho possa cair por terra. E assim, ó Pai, as pessoas que estão aqui, que não fizeram isso ainda, que não tomaram essa decisão para seguir a Cristo, possam fazer para a Tua glória, para que o Teu reino, ó Pai, cresça nessa terra e assim o Senhor ser glorificado. Pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, um bom descanso e a proteção do Senhor em nossas vidas. Pedimos, ó Pai, a vitória sobre o mal e sobre o pecado durante a semana, para que o Senhor seja exaltado em nós. Oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos, e Deus abençoe.